Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, por favor. Marcos 6, 45, por favor. Se você tem a Bíblia, abra. Se você não tem, adquira uma o mais rápido possível. E todas as segundas-feiras e também os outros dias que você vier na igreja, traga a Bíblia. E quem não tiver, eu vou colocar. Quem não estiver com a Bíblia, eu vou colocar no telão para você ler conosco. Quem já achou, levante a mão, levante a Bíblia, aberta em Marcos 6, 45. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra nos ajude. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas lutas, do que precisamos ouvir. Que essa palavra venha ao encontro das necessidades desse povo, meu Pai. Que o Senhor ajude, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Mas se o Senhor abrir o entendimento, nós vamos entender tudo. Então fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte o quê? A orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo, o que é que ele viu? Que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha para mim agora, para você entender isso aqui, por favor. Os discípulos entraram no barco, foram remando para passar para o outro lado, e aconteceu uma coisa que eles não estavam esperando. É muito difícil quando acontece coisas que nós não estamos esperando. É muito difícil. Tem gente que programou toda a vida dela e aconteceu tudo o contrário. Tem gente que tinha planos: olha, isso aqui vai ficar para meu filho, isso aqui vai ficar para minha filha, isso aqui vai ser separado para fulano. Tem gente que tinha plano de chegar numa idade e não trabalhar mais, e de repente aconteceu tudo o contrário. Eles não imaginavam que aquela tempestade ia surgir, e quando eles estavam remando e não saíam do lugar, eles começaram a cansar. Eles começaram a perder as forças. E eu sei que quando nós vivemos esses momentos de esforço, e não vemos resultados, isso cansa. E eu vou falar uma coisa para você: quando a coisa está acontecendo totalmente diferente do que você planejou, tem um mal agindo aí. Entenda, aquele problema só Jesus resolveria, só a fé resolveria. Eu já vi pessoas chegando aqui dizendo: bispo, meu advogado é bom, meu advogado é um advogado que sempre ganha as causas, é um advogado muito conhecido, mas eu tive um problema na causa, porque o advogado falhou numa coisa que não poderia falhar. Advogado bom. Há quem já mudou de advogado e não resolveu o problema. Tem gente que já sofreu um erro médico com um médico bem conhecido, renomado, reconhecido. Não errou com ninguém, mas errou com uma pessoa que estava com um problema espiritual. Eu já vi pessoas que disseram: bispo,
eu fechei o contrato com uma empresa de construção civil que tem nome no mercado, todo mundo fala bem, mas fez tudo errado para mim, construiu tudo errado. Há quem contratou uma empresa para fazer os móveis, pensando o seguinte: eu vou pagar caro, mas vai ficar bom. Deu tudo errado. E a pessoa fica se estressando, a pessoa fica, tentando resolver e não consegue. Tem gente que fez na esquina e deu certo. Tem gente que chamou o pedreiro da rua e conseguiu. Tem gente que já trocou 2, 3 pedreiros, não conseguiu, trocou de empresa. Tem gente que tem causas na justiça se arrastando há anos. Tem gente que está se esforçando, está baixando o preço, está quase pagando para trabalhar, mas não vende. Tem gente que a coisa chega perto, ela fica assim: meu Deus, eu não sei porque eu não vendi. O cliente gostou, o cliente quer, o cliente tem dinheiro, não fechou o negócio. Ela mostra o imóvel, o cliente mostra interesse, parece que está tudo certo. Ela pensa quando vai fechar o negócio, não. Dá o contrário. Esse vento contrário era forte. Se eles continuassem só remando, eles não iam conseguir sair do lugar. E eu sei que tem gente que não está conseguindo sair do lugar. Olha que ela está tentando, hein? Está lutando, hein? Mas não está conseguindo. Só se apegando com Deus, só usando a fé, só usando a autoridade, para isso que está ao contrário sair, para que esse vento contrário seja repreendido e a coisa volte ao normal. Tem gente que só quer que a coisa volte ao normal. Tem gente que já está nessa situação há muito tempo. Lembra quando eu preguei para vocês sobre um homem chamado Mefibosete? Quem lembra? Lembra dessa pregação? Ele era filho de Jonatas. O avô dele era o rei de Israel, Saul. E quando os inimigos estavam vindo, a mulher que tomava conta dele deixou ele cair e ele quebrou as pernas. O avô morreu, o pai morreu. Ele foi para uma cidade chamada Lugar de Esquecimento, Lodebar. Sofreu desde novo, passou na mão de pessoas que não prestavam, como Ziba, uma pessoa que tentou de tudo que é maneira prejudicar ele, mas ele aguentou. Um dia, porque Davi tinha uma aliança com o pai dele, Davi acorda querendo honrar alguém da família de Jonatas, de Saul, e Davi pergunta se tinha alguém vivo, e Ziba fala: tem um, mas ele é deficiente. Davi falou: manda buscar ele. E quando trouxe ele, falou: você vai comer comigo todo dia aqui na mesa, e as terras dos seus pais, dos seus avós, são suas. E ele foi honrado. Ziba falou mal dele para Davi. Ziba disse no momento difícil que ele queria o trono de Davi. Ziba tentou de todas as maneiras prejudicar ele, mas Deus guardou ele. Tem horas que você passa por situações que até dizem assim: quebrou minhas pernas. Não é assim que usa, não é assim que as pessoas falam: poxa, isso aí quebrou minhas pernas. Mas quando você permanece firme e se apega com Deus e continua na sua aliança com Ele, Ele honra. Porque se uma aliança com o homem fez Davi lembrar e honrou Mefibosete, você acha que a sua aliança com Deus vai fazer Deus esquecer de você? Não, Deus não vai esquecer de você. Não vai. Podem tentar de tudo, pode aparecer gente de tudo que é jeito. Tem gente que para você se livrar dela é tão difícil que você tem que recomeçar. Mas recomeçar sem ela é vitória. Sabia disso? Tem gente que para você se livrar dela, você tem que até abrir mão de alguma coisa, perder, às vezes até tomar um prejuízo, mas vale mais a pena do que aquela sociedade, do que aquela parceria, do que aquela pessoa. Sim ou não? Mefibosete passou na mão de gente difícil, gente que queria se aproveitar nos momentos difíceis.
Quando Davi fugiu, porque o filho dele queria tomar o trono, Ziba diz que Mefibosete estava com mais intenções, por isso que ele não tinha ido. Mas ele não tinha ido por causa da deficiência dele. Quer dizer, você se depara com gente que mente, que inventa, que quer se aproveitar, que quer tirar vantagens até nos seus momentos difíceis. Mas você não pode parar de remar, você não pode parar de lutar, você não pode quebrar sua aliança com Deus. No final, Deus honrou Mefibosete. No final, ele saiu daquela terra de esquecimento, depois de ter passado tudo o que passou. E vai ser assim com você, depois de tudo que você passou, vai chegar a hora do seu testemunho também. Agora, vamos entender isso aqui. O vento era contrário, Jesus estava vendo. E Jesus falou: eu vou lá. Eles estão cansando. E Jesus começou a andar sobre o mar. E foi lá. E eles remando, e a coisa não saía do lugar. Já viveu momentos assim? Tem gente que está assim, ó, bispo, falta levantar os pés. Eu estou remando, bispo, remando. Olha que eu estou remando. Mas está tudo dando o contrário. Tudo. Fiz uns cálculos, projetei aí, ó, nada. Olha o que aconteceu aqui. Próximo versículo, diz assim, versículo 49, é isso? Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era o quê? Não ouvi. Um fantasma, e deram grandes gritos. Olha para mim, por favor. O medo é maligno. O medo não vem de Deus. O medo nunca nos faz bem. O medo faz você ver fantasma. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo faz você ficar cego para a grandeza de Deus. Você não vê uma vez na Bíblia Deus mandando você ter medo, mas você vê 366 vezes na Bíblia escrito: não temas, para cada dia do ano, até o ano bissexto. Você não vê Deus mandando você ter medo. Você vê Deus dizendo assim: coragem, como ele disse para Paulo. Mas você não vê aqui, ó, palavra de medo. Você vê palavra de coragem. Você vê aqui o pequeno vencendo o grande, o fraco vencendo o forte. Você vê aqui pessoas vencendo coisas que eram impossíveis, mas conseguiram por meio da fé. De repente o seu medo está te atrapalhando. Está na hora de você mandar esse medo embora. De repente você está vendo coisas que não existem. Você fica com medo de quem está brilhando mais do que você, com medo de tomarem seu lugar. Você fica com medo. O diabo gosta do medo porque ele cresce, então ele começa a mostrar coisas. E Jesus estava vindo, eles falaram: é um fantasma, começou a gritar. Até em fantasma eles acreditaram, porque quando você está com medo você acredita em tudo. Aí diz assim, ó, porque todos o viam e perturbaram-se. O medo traz o quê? Perturbação, tá? Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu. O que é que ele disse agora? Não temais. Olha para mim, por favor. Ali Jesus foi no problema deles, o medo. Não tenha medo. Você está precisando de fé para o seu barco não afundar, para a sua empresa não afundar, para a sua família não afundar. Você não está precisando de medo. Pare de ver coisas, pare de pensar no pior, pare de deixar o medo te dominar. Se você quer vencer, é na fé, não é no medo, é na fé, é confiando em Deus. A coisa pode estar em cima, não importa como está ali embaixo. Olha o que diz aqui, ó. Deixa o versículo aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também quem? Ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o quê? O templo. Ó, couro comendo lá embaixo, e Deus levando ele para olhar para cima, dizendo o seguinte, ó: está tudo no controle, quem domina é o céu, vai dar tudo certo, não saiu nada das minhas mãos, está tudo dentro dos planos. Amém?
quando você tem esse entendimento, nos momentos difíceis, ao invés de ter medo, você confia. Ao invés de desabar, você se mantém firme. Você sabe que não está fácil aqui, mas o seu Deus tem o controle de tudo, é Ele que domina. E agindo Ele, ninguém vai impedir. Amém? E Ele vai agir, diga, Ele vai agir. Agora, olha que interessante. Olha só, versículo 51 para terminar. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento o quê? Se aquietou. E entre si ficaram muito o quê? Assombrados e maravilhados. Óbvio, voltou tudo ao normal. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. E eu quero aqui na frente você que diz assim, ó bispo, eu estou como Isaías. Aqui embaixo falharam comigo. O rei morreu aqui embaixo, mas o Rei dos Reis está no controle de tudo e vai me ajudar. Eu quero aqui na frente você que diz assim, bispo, está tudo dando contrário do que eu planejei. Eu esperei uma coisa, em 2026 está vindo outra. Eu esperei um resultado, está ao contrário. Eu esperei ganhar, estou perdendo. Eu esperei lucro, estou tendo prejuízos. Eu não vou parar de remar não, mas eu sei que eu não vou vencer isso remando. Eu sei que eu vou vencer isso com a ajuda de Jesus. Nós vamos orar agora, nós vamos amarrar o mal agora, nós vamos repreender isso. Eu quero que venha aqui na frente você que o vento é contrário. Bispo, a coisa comigo é estranha demais. É muito estranha, comigo, o negócio é comigo. E eu quero ficar livre disso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Os demais fiquem em pé no seu lugar e vem cantando de todo o seu coração. Vamos lá. Clama a ti de todo o coração. De todo o coração. Meu Deus, ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal, e desejam ver o meu fim, mas eu clamo de todo o coração, vem ouvir a minha oração. Fala com Ele, Rei dos Reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me prosperar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Olha para mim aqui agora, abre os olhos e olhe para mim, para você entender. Hoje à tarde eu peguei o testemunho de um casal que ele trabalhou em um lugar, mas dando, sabe quando você dá o de melhor ali? E humilhação, e lutas, e guerras. E ele disse que teve uma situação com a dona da empresa, e a empresa passou para eles. Para a pessoa, porque abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. E você não precisa orar, porque eles não ficaram orando para Deus fazer mal para os invejosos, não. Eles só pediram para Deus ser com eles. Só peça para Deus ser com você, e deixa a maldade dos outros que volta para eles mesmos. Porque só um mal para cegar a pessoa, pois agora está tudo queimado, e a pessoa não tem aluguel, não tem nada, mas não aguentou ver a pessoa que trabalhou para ela vencendo. Não é o diabo não? Você pode não acreditar, mas eu tenho certeza que é. Jesus repreendeu aquele vento. Se você pegar a passagem que também está escrita em Lucas, em Mateus, você vai ver que ele repreendeu o vento, o mar. Se fosse uma coisa de Deus, ele não ia repreender. Se ele repreendeu, porque era o mal. Se ele repreender o mal, aquele vento era do mal. Não é que os discípulos estavam endemoniados, não. Eles estavam enfrentando um vento contrário, uma tempestade, um problema espiritual. Não era normal. Eles eram pescadores, não sabiam o que fazer.
Porque quando é espiritual, a única coisa que a gente pode fazer é contar com Deus e crer que Ele vai resolver. Sim ou não? E é o que você vai fazer agora, você vai orar. Jesus repreendeu e voltou ao normal, vai voltar ao normal. E vou dizer mais, tem gente que não vai voltar ao normal não, vai ficar melhor do que era. Em nome de Jesus, vamos orar agora? Você tem que orar. Você não tem que ficar agora de boca fechada, olhando para mim, ficar agora assim, pensando, tem que falar. Orar. O diabo odeia a oração. Ele não quer que você acredite na sua oração. Ele gosta que você acredite na oração do bispo, do pastor. Para você sempre estar pedindo oração a pastor, a bispo. Você tem que depender da sua oração. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês, mas não quero você dependendo da minha oração. Eu não quero que você fale, pô, o bispo hoje orou muito por mim. Não, hoje eu orei a beça. E vou continuar orando e Deus vai honrar. Levante suas mãos aí agora e repreenda esse vento contrário. Levante suas mãos aí agora e repreenda essa força maligna. Repreenda agora esse vento. Está tudo dando contrário, é muito estranho. Essa obra parou. Esse negócio que estava, meu pai, o 99,9% certo, desandou. Meu pai, esse problema na justiça nunca se resolve. Esse problema, meu pai, só embaraça, só complica. Repreende agora, meu pai, esse vento contrário. Repreende essa força maligna, repreende esse mal que veio atormentar, atrapalhar, meu Deus, atrasar a vida dessa criatura. A quem trabalha com obras e está encontrando a dificuldade tão grande, meu pai, já era para ter terminado essa obra e o funcionário se acidentou, e o fornecedor atrasou, e o maquinário quebrou. Meu Deus, só pode ser uma coisa ruim. Então agora amarra esse espírito da inveja, amarra esse espírito do diabo, amarra essas forças malignas. Tira, meu pai, tira, ó Deus Todo-Poderoso, esse mal agora. Ó Deus, nós usamos de autoridade agora, meu Deus, para repreender esse mal que está se levantando naquele trabalho, esse mal que está se levantando naquela empresa, o mal que se levantou para impedir que a causa saia, que o dinheiro saia, o mal que se levantou impedindo os clientes de entrarem nessa loja, de fecharem contratos com essas pessoas. Nós repreendemos agora o mal. Sai dessa loja, sai dessa empresa, diga: sai dos meus caminhos. Nós repreendemos agora essa tempestade que tem se levantado contra você. O mesmo Jesus que fez aquilo no passado, Ele faz hoje. Seja repreendido toda a força do mal, todo espírito contrário, todo vento contrário. Sai da mente, sai dos caminhos. Deus abre os caminhos para você passar agora. Nós determinamos que essa tempestade cesse e chegue o seu testemunho, chega a sua vitória. Você vai ter vitórias para contar, você vai ter testemunhos para contar. Sejam abençoados agora, em o nome do Senhor Jesus. O poder de Deus chega até você. Olha para mim aqui, olha para mim aqui agora, por favor. Você vai fazer uma coisa agora, baixe as mãos. Você vai colocar as mãos na sua cabeça quando eu pedir. Espera aí. E você vai dar um sai em nome de Jesus. Aonde tiver um mal vai sair. Mas preste atenção para você entender. Eu já vi pastores irem para igrejas, lugares difíceis, e o pastor teve que travar uma guerra ali. O pastor, para o povo chegar até a igreja. E o pastor ungiu aquele bairro, o pastor orou, foi na entrada da cidade, usou a pé. E as pessoas começaram a falar: eu passava por aqui, não tinha visto a igreja, e começa a entrar e começa a encher. Um pastor, eu estou falando de uma igreja, a casa de Deus. E o mal tenta atrapalhar. Sim ou não? Então é luta, olha bem para mim, é guerra. Então agora você tem que crer. Você tem que trazer o seu problema agora para o espiritual. E quando você falar sai em nome de Jesus, a coisa vai voltar ao normal. Aonde tiver uma inveja, o mal que entrou, seja lá o que for, em nome de Jesus vai sair. Você crê nisso? Coloque as mãos na sua cabeça aí. Coloca aí. Coloca aí, apaga todas as luzes. Diga comigo: meu Deus, todas as trevas, toda a escuridão, toda
toda inveja, toda obra do diabo, todo vento do mal. Tua voz. É o momento de sabermos o que o Senhor quer nos ensinar, nos mostrar. Como é bom ter a tua palavra para nos fortalecer, para nos guiar. Dá-nos o entendimento certo, para que essa palavra traga salvação, temor, entendimento do que nós fomos livres com o teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus, repreenda o sono, a distração, todo o mal que agora quer de alguma maneira tirar a atenção das pessoas, mas que aqueles que querem ouvir tua voz, eles possam ouvir perfeitamente. Diga: meu Deus, fala comigo hoje através da tua palavra. Amém. Hoje nós vamos falar sobre entender o principal. Entender o que precisa ser entendido. Muitas pessoas, elas não compreendem por que o Senhor Jesus deu a vida na cruz, por que o Senhor Jesus morreu por ela. Muitas pessoas dizem assim: eu sou muito grato a Deus porque Ele me curou, porque Ele me deu uma bênção. Mas o que Ele fez foi muito mais do que isso, muito mais profundo. Se você tiver esse entendimento, muda tudo. Muitas pessoas ainda não entenderam o plano da salvação porque não focaram nisso. Muitas pessoas não entenderam porque o foco delas dentro da igreja é outro, não é a vida eterna. Vamos ler esse versículo para iniciarmos o que Deus quer falar conosco. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito com um objetivo. Qual objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para mim agora e entenda o que eu vou te falar. É diferente quando uma pessoa, ela compreende o que Jesus fez por ela. Ela entende que ela estava suja, perdida, caminhando para sofrer eternamente longe de Deus, no inferno. Mas o Senhor Jesus foi à cruz, porque o pecado entrou na humanidade e o salário do pecado é a morte, e alguém precisava morrer, porque o pecado cobra, e esse alguém não poderia ser um anjo, não poderia ser um homem pecador, só poderia ser o Senhor Jesus, perfeito sacrifício para salvar a humanidade. Quando a pessoa tem esse entendimento do que o Senhor Jesus fez por ela, isso muda completamente tudo. Eu não entendia isso. Eu não entendia nem que eu tinha uma alma, quanto mais que eu caminhava para o inferno, até que a palavra de Deus chegou até mim. Quando a palavra de Deus chegou até mim, eu tive que dar uma resposta a ela. Você que fica dentro da igreja dizendo: eu estou esperando Deus me tocar para eu me batizar, para eu largar o pecado. Você só vai ter de Deus a palavra.
E você vai ter que dar uma resposta a ela, ou sim ou não. Você vai ter que dar uma resposta ao evangelho que você está ouvindo, ou sim ou não. A sua indecisão é um não para Deus. Porque você pode vir na igreja todo dia, mas enquanto você não decidir ser dele, largar o pecado, assumir sua fé em Jesus 100%, não tem salvação. Não tem salvação. Nós não vamos ter mais de Deus do que a palavra. E a palavra chegou até mim e me deu esse entendimento. Quando eu compreendi que Ele é o meu Salvador, quando eu compreendi que por causa dele eu não vou mais sofrer eternamente no inferno e depois no lago de fogo, então eu passei a amá-lo. Então eu passei a agir diferente, a pensar diferente. E os meus conhecidos, meus familiares viram a diferença. Uns acharam que seria só por um tempo, um fogo de palha, né? Outros acharam que eu estava fanático. Mas eu entendi que ninguém fez por mim o que Ele fez. E eu comecei a amá-lo por causa disso, e ser feliz por causa disso. Eu parei de ficar buscando felicidade, porque eu já tinha encontrado a minha felicidade. Eu entendi que não estava nas coisas, como as pessoas ficam: se eu tiver isso eu vou ser feliz, se eu tiver aquilo eu vou ser mais feliz. E as pessoas vão tendo e não vão encontrando a felicidade. Eu entendi que não estava nas pessoas, mas estava na cruz, estava no Senhor Jesus, no que Ele fez por mim. Então hoje eu estou satisfeito com o que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. Eu estou satisfeito, eu estou completo, eu estou realizado. A minha vida hoje está completa. Não importa se tem lutas, se não tem lutas, não importa. Eu estou salvo. Eu estou feliz por causa da minha salvação. E sabe que dia eu estou feliz? Todo santo dia eu estou feliz. Eu não sei o quanto você pensa na sua salvação, mas se você me perguntar qual é a maior dificuldade que eu tenho como homem de Deus, a minha maior dificuldade não é trabalhar. Não é trabalhar. Eu fui no médico esses dias, na verdade no dentista, e ele disse assim para mim: como é que foi seu feriado? Eu falei: normal, trabalhando na igreja. Ah, é? Vocês no feriado abrem a igreja? Eu falei: abrimos. Ele disse: e nas suas férias? Eu falei: eu não tenho férias. Mas nunca? Eu falei: não tenho. Você está de pastor há quanto tempo? Eu falei: 30 anos. Ele: eu nunca vi isso. Eu falei: não adianta eu falar que você não vai entender. Estou muito feliz assim. Muito feliz. Muito bem. Porque todo dia tem gente sofrendo, todo dia a gente dá uma palavra para alguém, todo dia a gente orienta alguém, a gente prega para alguém, e eu sou feliz. Porque eu tenho uma dívida com o Senhor Jesus que eu nunca vou pagar pelo que Ele fez por mim. E ele ficou sem entender. E nós não vamos conseguir explicar, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Se você perguntar qual é a minha maior guerra, a minha maior dor, não é trabalhar, porque nós acordamos todo dia cedo, trabalhamos de domingo a domingo, né? Isso a gente tira tranquilo. A nossa maior luta é tirar a cabeça das pessoas aqui da terra e colocar no céu. A nossa maior guerra é tirar a cabeça das pessoas daqui desse mundo e colocar na eternidade. Eu não sei quantas vezes por dia você pensa na sua salvação. Eu não sei como você olha para a sua alma, se você dá valor a ela. Eu não sei se você tem
colocado a sua cabeça nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Eu não sei se você valoriza as coisas de Deus ou se você tem desprezado, como a maioria dos seres humanos fazem. Mas a minha maior guerra não é trabalhar. Nossa maior guerra não é essa. A guerra está aberta que dia aqui? Você já viu a igreja fechar? Não. Todo dia ela abre. Todo dia. Quando o bispo Adilson passou aquela luta, né? Que ele foi e voltou. E o médico perguntou: vocês estavam jogando bola? Eu falei: estava. Que hora? Meia-noite. É o tempo que a gente tem. Era de 10 à meia-noite. Mas meia-noite joga bola. É o tempo que tem, doutor. Estávamos lá jogando. É tudo nosso, ninguém entende. Porque o nosso tempo durante o dia, a tarde e até um determinado horário à noite é para servir a Deus. Mas é uma luta para ganhar uma alma. É uma luta para a cabeça da pessoa sair daqui de baixo e se conectar com as coisas do alto. É uma luta. Agora eu quero que você entenda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deu pior? Deu qualquer coisa? Não, Ele deu o Filho dele na cruz para que nós não venhamos perecer. Perecer aonde? Perecer no inferno. Eu não sei se você crê no inferno. Tem gente que diz assim: ah, bispo, para mim o inferno é aqui. Tá bom, é um direito que você tem de pensar assim. Um dia você vai ver que você está pensando errado. Espero que você entenda isso antes de morrer. Tem gente que diz assim: ah, mas ninguém morreu ainda, ninguém veio de lá para falar sobre isso, sobre o inferno. Eu creio no que está escrito. Quem mais falou do inferno, quem abriu o leque, quem deu o maior entendimento para o ser humano foi o Senhor Jesus, a fim de nos livrar desse lugar. Uma das piores coisas de quem vai para o inferno chama-se memória. A pessoa vai ficar lembrando das palavras que ela ouviu, das reuniões que ela assistiu, das pessoas que tentaram ajudá-la a andar no caminho certo e ela rejeitou, mas ela teve oportunidade. Então ela vai ficar eternamente lembrando e se culpando. No inferno não vai ter só uma dor do fogo. No inferno vai ter a dor de estar separado de Deus para sempre. No inferno vai ter a dor de viver com os demônios. Vai ter a dor da lembrança que traz as culpas. Vão ter muitas dores. Olha onde Jesus não quer que você pereça. E vou dizer mais, hein? No inferno vai ter uma condenação mais pesada para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Vamos ler. Tem 2 versículos que falam sobre a punição muito forte. Um é Marcos 12:38. Abra aí. Marcos 12:38. Marcos 12:38. Olha o que diz. Vamos ler até o 40. 12:38. Posso ler? Marcos 12:38. E dizia-lhes em sua doutrina, olha o que o Senhor Jesus disse: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes o quê? Compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos aonde? Nas ceias, que devoram as casas das viúvas, isso com pretexto de largas o quê? Orações. Estes receberão o quê?
mais grave condenação. Por quê, bispo? Porque Deus é justo. Conheciam a verdade, queriam mostrar uma coisa que não eram, e Deus sabe quem é quem. E quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem que ter diante de Deus. Quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Então, para eles, a condenação vai ser mais grave. A condenação de uma pessoa que conhece a verdade, que está na igreja e não leva as coisas de Deus a sério, vai ser mais grave do que a condenação do ímpio. Então, como é que vai ser essa condenação, bispo? Não tem detalhes aqui. Então eu não sei como é que vai ser essa condenação. Eu sei que vai ser pior, vai ser mais forte. Agora tem um outro versículo também que fala forte sobre esse assunto em Lucas 12, 47 e 48, abre aí. Lucas 12, 47 e 48. E fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será o quê? Castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deu para você entender? Sabia a verdade, mas não fez o que tinha que fazer. Tinha que ter se preparado, não se preparou. Tinha que ter largado o erro, não largou. Pagou para ver. Então vai pagar caro. Diferente das pessoas que não têm entendimento da verdade, nós temos. Então, por favor, não fique achando que morre e vão todos para o mesmo lugar. Não pense isso. Não pense que o inferno é aqui. Não pense, como eu fui evangelizar e o homem falou assim para mim: o bispo, igreja é para quem fez muitas coisas erradas. Só que muitas pessoas que não mataram, que não roubaram, que nunca fizeram mal a ninguém, vão para o inferno. Porque a salvação é por Jesus Cristo. A salvação não é pelos méritos, pelas obras. A salvação só vem por Jesus, não é por religião nenhuma. Às vezes nós vamos evangelizar pessoas assim: não, já tem minha religião. Porque o ser humano quer resolver as coisas do jeito dele. Então ele procura uma religião que ele se agrada. Então ele diz: eu sou isso. Ainda tem aqueles que têm a religião deles e dizem assim: eu sou isso, mas não sou praticante. Então tu é o que, criatura? Lembra quando Adão e Eva pecaram? Eles cozeram o quê? Folhas. Queria dar o jeitinho dele. Não, vamos dar o nosso jeito. Só que não é do nosso jeito que nós vamos ser salvos. Deus matou um animal e cobriu eles com a pele do animal, mostrando que não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Deu para você entender? Não é como você pensa, como você acha, é como diz isso aqui, as Escrituras. Está dando para você compreender? Imagine, você me deve R$100 e eu digo para você assim: não precisa pagar mais não. Tu não vai gostar não? Vai dar um sorrisinho: valeu, bicho. Agora você me deve 10 mil e eu falo assim: esqueça, está perdoado. Como é que você fica? Vai dar um sorrisão. Aí, arrebentou. Aí você deve 100 mil. Pô, acho que você vai dar um pulo, vai me abraçar, vai. Você entende porque eu amo Jesus? Porque o que Ele fez por mim é muito mais do que isso. É muito mais do que 1 milhão, é muito mais do que 100 mil, é muito mais do que tudo.
Isso que mudou minha vida. Eu entender o que Ele fez por mim. E agora nós trabalhamos para ajudar outras pessoas a entenderem isso. A amá-lo, não porque Ele deu uma bênção, mas porque Ele morreu na cruz. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Não é o que vai vir pela frente, é o que foi feito lá atrás. É você amá-lo, porque do sacrifício dele na cruz, só para salvar o que está dentro de você, a sua alma, a minha alma. Só por isso. Por amor, ele foi para a cruz e deu a vida dele por nós. Então não tem religião nenhuma que salva. Não tem religião evangélica, católica, espírita, nenhuma. Só Jesus salva. E tem um versículo que eu acho importante, que fala sobre essa veste nupcial. E eu queria ler com você desse versículo 11 ao 14 de Mateus 22 para terminar. Vamos lá. Mateus 22, 11. Achou? Diz assim. Mateus 22, 11. Essa parábola das bodas nos ensina muito, porque ele saiu convidando, né? E rejeitaram e mataram os servos, e ele continuou convidando. Aí diz assim no versículo 11, Mateus 22, 11: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com o quê? Com vestes nupciais. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas o quê? Exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem falou isso foi Jesus. Não adianta estar vestido de uma religião, não adianta estar vestido de obras. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Hoje está vestido de Jesus, porque morreu para o mundo, porque se arrependeu dos pecados, porque se entregou 100% para Ele. Ou então não tem salvação. Não vai ficar aqui, você não está vestido. Não tem como ficar aqui. Amarra ele e lança ele onde vai haver choro e ranger de dentes. Onde é que vai haver choro e ranger de dentes? No inferno. Aqui tem remédio para tudo, lá no inferno não tem remédio para nada. Lá tem dores. Aqui tem gente que suborna e escapa da prisão. Tem gente que cava um buraco, que pula um muro, que suborna alguém e foge. Lá ninguém vai sair. E depois a pessoa vai entender porque ela perdeu a salvação. E do inferno ela vai para um lugar pior, chamado lago de fogo, onde vai ser lançada a morte, onde vai ser lançado todos os demônios, todos. Onde vai ser lançado a besta, o anticristo. Não pense que vai todo mundo para o mesmo lugar não, tá? Ame Jesus, não pelo que Ele te deu materialmente falando. Ame Jesus pelo que Ele fez na cruz, porque Ele pagou a sua dívida. Era você que caminhava para o inferno, era eu que caminhava para o inferno. Nós que deveríamos morrer no lugar dele, mas Ele que morreu no nosso lugar. Quem matou Jesus não foram os romanos, foram nossos pecados. Eu, você. Você recebeu uma vida, e essa vida que você tem, esse tempo que você tem, são oportunidades que Deus está te dando para você responder o Evangelho, para você responder o convite de Deus para você. Ele está te convidando para a salvação.
Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Só com a veste dele, só do jeito dele, da maneira dele. Não vai ser do seu jeito, não vai ser como você pensa. Ou você se enquadra nas escrituras, ou esqueça a salvação. Amém? Por favor, pense na salvação da sua alma. Pense. Esse versículo de Mateus 25 me dá tanto temor. 46, coloque na tela, lê alto aí. Irão estes para o tormento, o quê? Mas os justos para a vida eterna. 2 lugares totalmente o quê? Diferentes. Não é todo mundo no mesmo lugar não, hein? Pensa com os pensamentos de Deus. Joga a sua cabeça lá em cima. Você não pode morrer sem ter acertado a sua vida com Deus. Você não pode morrer sem ter certeza da sua salvação. Não pode. Senão você vai aprender da pior maneira possível. E vai ser tarde demais para você. Tarde demais. Jesus pregou forte. Jesus falou abertamente sobre o inferno. E você tem várias passagens que falam sobre isso. Várias passagens que dá um temor tão grande. E esse justo que vai ser salvo, não vai ser salvo pela própria justiça, porque toda a nossa justiça diante de Deus, a Bíblia diz que é como um trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Procura saber. Toda a nossa justiça não vale nada diante dele. Mas a justiça de Jesus, além de morrer por nós, ele imputou a justiça dele em nós. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós vamos ser salvos. Então ele deu a vida dele por você, dê a sua para ele. Ele te amou, então ame o próximo. Ele te perdoou, então perdoe os outros. Eu sou hoje uma pessoa transformada por causa dele. Eu faço o que ele fez por mim. Você tem que mostrar a ele hoje. Se ele te perdoou, você tem a obrigação de perdoar. Se ele te amou, você tem a obrigação de amar o seu próximo. Não se trata da pessoa merecer ou não merecer. Se trata de você ser dele e mostrar ele para esse mundo. Esse mundo que está caminhando aí para o caos. Esse mundo que só Deus sabe o que é que vem pela frente. E você, no jejum de Daniel, nesses 21 dias, de se desligar de informações, de se desligar das coisas seculares, usar isso só para o trabalho, você vai ver quem vai ganhar é você. Em meditar mais na Bíblia, em orar mais. Como é gostoso parar, para ouvir isso aqui. Como é bom. Como é bom dar o nosso tempo para Deus. Como nos faz bem. Não ficar colocando para dentro de nós só coisas ruins. Tem coisas que é melhor a gente nem saber. Tem coisas que é bom a gente nunca ter visto, porque demora para sair da nossa mente. Mas a escolha de Deus nos abençoa. Não é só deixar de ver as coisas seculares, não. É se encher disso aqui, é tirar mais tempo para orar mais, buscar mais, colocar mais lenha para ficar mais aceso e cuidar da sua vida espiritual. Deus quer salvar você, e você sabe disso, que Ele quer salvar você. Mas se não houver a decisão, você pode frequentar a igreja 1 ano, 10 anos, 20 anos, a vida toda. Se não houver um dia de decisão, de você falar assim: acabou, hoje acabou, hoje vai ser do jeito de Deus, hoje eu vou parar de ficar questionando, querendo fazer as coisas do meu jeito, hoje vai ser do jeito que Ele quer, eu me rendo. Quando você chegar nesse dia, você chegou na sua salvação, que você decidiu. Não pode ser sua mulher por você, seu marido por você, nada disso.
Nada disso. É pessoal, é individual, é a sua alma que está em jogo. Sua alma. Eu não quero que você fique lembrando dessa reunião eternamente lá no inferno. Eu ouvi, eu entendi, eu sabia o que fazer, eu não fiz, eu segui meu coração, eu fiz minha vontade, por isso eu estou aqui. Por mais que Jesus tenha falado que é inferno, não dá ainda para nós termos uma noção total do que é esse lugar, muito menos o lago de fogo. Você imagina a pessoa sair do inferno, ver Deus, e ele fala assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você sabe o que é isso? Espero que você nunca venha saber. Fique em pé no seu lugar, por favor. O máximo que você vai ter de Deus é o quê? Qual é o máximo que você vai ter de Deus? Olha bem para mim, por favor. Isso aqui, ó. Você não vai ter mais do que isso. Não espere ele te tocar. Se toque. Você ouviu a palavra de Deus, então dê uma resposta para Ele agora. Dê uma resposta. Fala para Ele: eu quero a minha salvação. Me perdoe, me ajude, me levante, me restaure. Hoje eu decido. Não brinque com a sua vida espiritual. Pode custar a sua eternidade. Essa revelação do que Jesus fez por mim na cruz mudou minha história. Mudou. Hoje eu estou feliz com lutas ou sem lutas. A minha salvaçãozinha está garantida, eu estou salvo. Quando alguém pergunta: está feliz por quê? Porque eu estou salvo. Não é motivo não para estar feliz? Por que você está feliz? Porque eu vou para o céu, porque eu vou morar com Ele eternamente. Isso é pouco, gente? Isso é muito. Espero que você vá também. E nós vamos curtir essa eternidade todinha com o nosso Deus. Eu queria orar com você agora. Eu fico preocupado com você que tem uma dificuldade tão grande, sabe, na sua vida espiritual. Você, espiritualmente falando, poderia estar bem melhor. Você que já deu tantas escorregadas e Deus te levantou várias vezes. Eu fico preocupado com você, que as coisas aqui da terra ainda te prendem. Sua vontade ainda é muito forte, a ponto de resistir a de Deus. Se você quiser mesmo a sua salvação, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Eu quero isso. Eu não sei quem quer, mas eu quero.